dúvida na mídia em geral a respeito de Donald Trump, que eu quero começar com essa declaração aqui, esse comentário, na verdade, do Guga Chakra. Eu vou aumentar aqui a velocidade para a gente não ter também que perder tanto tempo, e ver o que a gente pode acrescentar a respeito disso, principalmente, Willy, a respeito da viabilidade de tudo aquilo que Trump ameaça fazer. Mas vamos ver aqui o comentário. Bom, em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos defendeu um crime contra a humanidade. Ele defendeu a limpeza étnica dos palestinos na faixa de Gaza. Isso, por si só, é um crime contra a humanidade, classificado de uma certa forma como genocídio. Ele propôs isso publicamente, para deixar claro, a não ser por alguns dos membros mais radicais da coalizão do Netanyahu, que chegaram a especular algo parecido em algum momento, nunca ninguém tinha falado numa limpeza étnica dos palestinos em Gaza. Então, o presidente dos Estados Unidos publicamente defendeu que os Estados Unidos cometam um crime contra a humanidade. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele defendeu outro crime, um roubo de um território todo, de um território soberano da faixa de Gaza. Isso também é um crime contra a humanidade. Ele publicamente se colocou como um criminoso contra a humanidade. Ele é criminoso nos Estados Unidos. Sobre levar isso adiante. Não é claro se é só uma bravata dele. É gravíssimo o que ele falou. Seria praticamente impossível você expulsar 2 milhões de seres humanos como eu, você, André e Alvaldo, nossos pais, nossos filhos, forçá-los todos, como que isso aconteceria? Não tem como, haveria enorme resistência, o mundo ficaria em choque, haveria levantes contra esse posicionamento americano, seria algo completamente absurdo. Ele também disse que iriam para o Egito e para a Jordânia. O Egito e a Jordânia já disseram que não, de fato ele tem um poder de barganha com o Egito e a Jordânia, porque ambos recebem ajuda militar americana. Mas o efeito disso para o Egito e para a Jordânia, em relação à suspensão da ajuda humanitária, não, ajuda militar, seria gigantesco, colocaria em risco o regime do Egito e o regime da Jordânia. Eles não correriam esse risco. A população jordaniana e a população egípcia é bem pró-palestina. No caso da Jordânia, a maioria da população é palestina, literalmente formada por refugiados palestinos da Guerra de 48 e seus descendentes, naturalmente. Traria enormes problemas internos para esses países. Isso não vai acontecer. Outros efeitos, a Arábia Saudita já deixou clara, usando a expressão limpeza étnica, que é contra essa limpeza étnica proposta pelo Trump. O Jared Kushner, quem que é o Jared Kushner? Vamos combinar, quem que é esse cara para querer determinar o futuro de Gaza? Não é ninguém, é genro do Trump, agora ele vai ter ali o direito àquilo lá. Olha só as pessoas de Gaza, esse é território dessas pessoas que por si só já são refugiados ou descendentes refugiados de vilas do que hoje é Israel. Elas foram expulsas, os antepassados delas foram expulsos na Guerra de 48 ou saíram imaginando que um dia iriam voltar e nunca mais puderam voltar. Existe um trauma na população palestina. O que o cruel, o Trump é cruel, né? Ele é desumano. O que ele propôs seria como alguém ali no começo do século XX, ali na época da Primeira Guerra Mundial, começando um pouco antes, chegasse e falasse, olha que ideia, vamos pegar e expulsar todos os armênios da região da Anatólia, onde hoje é a Turquia, na época do Império Otomano, vamos expulsá-los de lá. Foi o que os jovens turcos, na época do Império Otomano, fizeram com os armênios, o genocídio armênio, que levou adiante a morte de centenas de milhares de pessoas e a limpeza étnica de armênios do que era a região da Anatólia, onde a população armênia era expressiva. Mas recentemente teve uma limpeza étnica de armênios em Nagorno-Karabakh. 100 mil foram expulsos pelo regime do Azerbaijão, aliás, aliado dos Estados Unidos, Israel e também da Rússia. Foram expulsos daquela região. É algo impensável uma limpeza étnica de 2 milhões de pessoas, André. Assim, a gente não pode tratar de forma alguma como normalidade. Isso é uma defesa de uma política genocida. O Trump propôs, porque limpeza étnica é classificado como genocídio, você eliminar toda a vida palestina ali na faixa de Gaza. Não tem como amenizar isso que o Trump fez. O próprio Netanyahu ficou em estado de choque. É visível como ele fica chocado quando o Trump fala isso. De repente, uma pessoa fala sobre destino, toda história, ele fala dessa forma, vamos tirar e daí fazer uma Riviera Palestina. Que piada, que patético, cruel que foi o Trump. Eu não, de verdade, isso é patamar Bashar al-Assad, não tem assim, Saddam Hussein no auge. A proposta que ele fez é algo dos maiores criminosos de guerra da história moderna. William, o que a gente pode, por onde que a gente pode começar com essa... O Guga Chakra tá engraçado, né? O Guga Chakra revoltado com o Donald Trump. Mas, meu caro, por onde é que a gente pode começar a entender? Eu tenho uma dúvida que eu quero te perguntar. Eu vejo muita gente falando que é cascata, que é bravata. Vejo muita gente, mas eu lembro sempre para os meus alunos que muita gente dizia que era bravata e cascata quando o Hitler começou a dizer as coisas que ele queria fazer. Então, eu tenho a minha dúvida se a gente não está confundindo inviável com bravata.
tá? Porque bravata significa que o cara não quer de fato fazer aquilo, mas quer falar um monte de merda. Eu já acho que é inviável porque ele gostaria de fazer, eu penso. Que ele é louco ao ponto de que ele queria fazer tudo isso, mas que isso não vai acontecer porque isso é inviável. Mas também eu estou longe de estar certo ou de estar coberto de razão. Então eu queria começar por aí. Essa ameaça de crimes contra a humanidade, limpeza e roubo de território, o Trump está brincando com a opinião pública ou isso faz parte dos desejos mais sombrios deste fascista, meu caro? Eu queria começar tentando responder a sua pergunta exatamente pelo ponto com o qual você a começou. A revolta do Guga Chakra. Para mim, a revolta do Guga Chakra ela é um pouco surpreendente. Porque a minha sensação, considerando toda a participação americana desde o 7 de setembro, do 7 de outubro, desde o início desse genocídio, é uma participação ativa. Então, nessa perspectiva, eu me pergunto sobre qual é a real novidade na posição de Donald Trump, sobre qual é a novidade substancial daquilo que ele propôs. O que me parece é que aquilo que ele verbalizou, aquilo que ele propôs, na verdade, corresponde à política americana desde o início da guerra. Na verdade, não é uma proposta completamente nova. Existe uma forma nova, que é a de transformar a faixa de Gaza num resort. Isso sim é uma novidade. Tem um contorno concreto e explícito, mas, ao meu ver, o que Donald Trump fez foi apenas exacerbar e explicitar, verbalizar aquilo que os Estados Unidos já vêm fazendo. Os Estados Unidos, desde o início desse genocídio, vem sendo um ator, um partícipe ativo, fornecendo armas a Israel. Israel não agiu sozinho. Israel agiu com as armas americanas e o apoio americano, sob Joe Biden. Então, isso não é uma ruptura. Isso é uma continuidade. Isso é um pouco mais do que uma continuidade, claro, é um aprofundamento da política americana. O que Donald Trump propõe, na verdade, não é um novo crime contra a humanidade e não é um novo genocídio. Então, o que eu acho um pouco risível na revolta do Guga Chakra é esse tom de algo completamente novo que explodiu na cena internacional. Isso não é completamente novo. É um novo episódio de uma política, de uma sequência. E outro detalhe que me deixa um pouco perplexo é ele dizer que o Netanyahu reage em estado de choque. Sim, essa foi a piada do dia. Essa foi a piada do dia, né? Eu não sei de onde ele tirou isso, de onde o Guga Chakra tirou isso, o que ele está buscando com isso. Você está querendo normalizar Benjamin Netanyahu. Porque o Benjamin Netanyahu, eu não vi choque nenhum, eu vi alguém feliz, eu vi alguém contente que disse, inclusive com todas as letras, Donald Trump, você é o maior amigo que Israel já teve. Exatamente. Então, alguém que diz isso não está em estado de choque, está em estado de êxtase, está em estado de alegria, está em perfeita consonância. E ele revela, na verdade, qual era a intenção desde o início. Que não tinha intenção de resgatar refém nenhum. Que a intenção era anexar todo o território palestino. Eu havia dito, um pouco para me corroborar, que a vitória de Donald Trump ela significaria um passo a mais em relação a essa participação ativa americana no genocídio palestino, que seria a aniquilação completa.
Ora, por enquanto, não houve aniquilação completa. Então, nesse sentido, a minha previsão se equivocou. Mas tem algo que vai nessa direção, e é isso que explicitou o Donald Trump. Não a eliminação física dos palestinos que sobreviveram ao genocídio, mas a eliminação total da população sobre o território. Em vez de matá-los, desloca-se essa população. Desloca-se essa população inteira. Então, de certa forma, não é necessariamente um genocídio clássico, mas é uma limpeza étnica, uma outra forma de eliminação de um povo inteiro, de um espaço, privando de suas ligações culturais com um lugar. Então, é uma forma de morte de uma cultura, uma forma de morte coletiva, imposta. Então, há uma confirmação de um projeto, de uma sinergia para um projeto de eliminação do povo palestino. E eu acho que, a extrema-direita me ensinou algo, me ensinou muitas coisas. A experiência da extrema-direita no poder, principalmente Jair Bolsonaro, me ensinou a sempre levar a sério tudo que ela diz. Por mais absurdo que possa parecer, se ela diz que vai fazer, é necessário acreditar que vai. Não há indícios para acreditar que ela não vai fazer. Principalmente se trata de projetos de violência. Se ela promete um projeto de violência, pode ter certeza, ela vai cumprir. Ela vai ser violenta. Historicamente, a sua presença no poder se materializa dessa forma, se concretiza dessa forma. E eu digo isso, por mais que não haja construção de um resort, pode ser que isso seja falso, existem implicações diretas, locais, dessa atitude de Trump. Por mais que a comunidade, o grosso dos estados do mundo, das organizações internacionais, das ONGs de defesa de direitos humanos, do mundo inteiro praticamente, condenaram a reação de Israel, a proposta de Donald Trump, existe, ao meu ver, um efeito concreto, que é o da validação da violência colona, da violência dos colonos israelenses. Eles, ao ouvirem a maior potência global reforçarem a política de genocídio, eles se sentem ainda mais apoiados. E é preciso lembrar que eles já estão... Eu critiquei aqui a celebração que houve quando houve a declaração da trégua, que foi, inclusive, celebrada por comentaristas aqui na França como uma conquista de Donald Trump. Pois eu já ia te perguntar como é que isso está repercutindo na Europa. Então, se tu puder depois estender tua pergunta e complementar com a repercussão na Europa, seria interessante. Essa medida em si, ela não gerou apoio institucional nenhum. Houve uma reação unívoca, uníssona no mundo. A União Europeia afirmou, por comunicado, que a faixa de Gaza é parte integrante de um futuro Estado palestino. Então, pelo menos, essa declaração reforça essa ideia no cenário internacional. Resgata a ideia do Estado palestino, a importância do projeto do Estado palestino. Deixa eu pegar aqui informações mais detalhadas. Uma porta-voz da União Europeia diz que a União Europeia está fortemente engajada em favor de uma solução a dois estados, que é, para a União Europeia, a única via rumo a uma paz durável para os israelenses e os palestinos.